saudade de vocês. Eu espero que todo mundo esteja muito bem. E eu vou contar um segredo. Chega mais perto. Hoje a aula tá muito legal. Tá muito legal a aula, tá sensacional. Assim como todas as outras, com todas as professoras. Porque a gente fala da coisa mais legal do mundo, que é o amor de Deus. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Que parece um livro tão grande, tão difícil. Mas se a gente ora pedindo pro Papai do Céu dar a compreensão, pra gente entender, fica tudo mais fácil e ainda mais interessante. Vou começar com uma pergunta. Eu tenho certeza que você já parou pra pensar sobre isso. Que é o seguinte: por que a Bíblia foi escrita? Pá! Joguei, pensa aí, por que a Bíblia foi escrita? Você pode perguntar, Tia Lu, eu sei que fala de Deus, tem umas histórias, umas parábolas, mas assim, por quê? Qual que é o objetivo? Meu caro, essa charada está respondida na própria Bíblia e a gente vai ver. Primeiro a gente vai abrir em Romanos, o capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tia Lu está me falando, pera tudo, que a Bíblia foi escrita para ensinar? Sim, é isso mesmo, matou a charada. Mas não acaba por aí, tem mais. Vamos abrir em 2 Timóteo, tem mais. 2 Timóteo 3,16. Bora lá. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nossa! Então a Bíblia é o único livro que a gente está o tempo todo, a partir do momento que a gente abre, a gente está em contato direto com o autor. Deus inspirou os homens a escreverem essa Bíblia, essa palavra de Deus. Então isso é muito legal, gente. Então a gente viu que a Bíblia, ela é útil para o ensino. E aí Timóteo complementa que é para toda a educação, para a obediência. E obedecer a quem? A Deus. Na Bíblia a gente aprende o que a gente deve falar, o que a gente tem que fazer, como a gente tem que ser, como a gente tem que se comportar. E ela convence a gente a ser obediente a Deus. Ai, como assim convence, Tia Lu? Vou dar um exemplo prático. Quando você tá querendo muito um brinquedo ou alguma coisa e você vai ver lá o manual de instrução, as propagandas, como funciona, como ele é, as imagens, e fala, eu preciso disso, que legal, você se convence de que aquilo é muito legal, aquilo é muito importante. E a Bíblia é muito mais legal do que qualquer coisa que você vai ter. E ela é justamente isso também, ela te convence, ela te ensina, como um manual de instrução. Só que esse manual de instrução não é como para qualquer brinquedo, não. É um manual de instrução para nossa vida. Como a gente, filhos de Deus, a gente deve agir. A gente deve viver essa vida que Ele mesmo nos deu. E eu vou seguir com uma outra pergunta. Deu para perceber que eu tô das perguntas hoje, né? Quem aí já viu que o papai, o titio ou o vovô tem uma caixa de ferramentas? Super secreta, brincadeira. Mas é que normalmente fica escondida mesmo, fica lá em cima do armário pra vocês, crianças, não pegarem, porque não tem objetos legais, né? Normalmente são objetos que ou vai machucar, ou muito pesado, ou corta. E um desses objetos é o martelo. Quem aí já viu um martelo, né? O nosso querido, famoso martelo. Gente, às vezes você prega um prego lá, martelo, prego na parede. Se isso aqui prega no seu dedo, já era, dói muito. Guarda bem a imagem do martelo que ele vai ser bem utilizado. Outra pergunta. Quem aí, essa aí vai ter que ser sincero, hein? Não vale mentir. Quem aí já brincou com fogo? Viu ali a chama, a mamãe falou, não encosta que tá quente, não encosta que isso aqui não é legal, tá pelando. Ou nem fogo necessariamente, né? Às vezes a mamãe tira uma panela, tira um negócio do fogo e fala, não toque, tá quente. Você vai lá, pá, nossa! Vai pra água gelada. Então, o nosso querido fogo, ele vai ser muito utilizado. Guardem a imagem do fogo. A última. Quem aí? Essa tenho certeza que já. Mamãe tá lá cortando os vegetais, as frutinhas, fala, essa faca não é pra brincar. Aí você vai lá, querer brincar, querer desobedecer a mamãe, pega a faca e se corta. Nesse exemplo,
Era para ser uma espada, mas eu tenho certeza que ninguém mora num castelo, ou é um lutador, ou é um gladiador e não tem uma espada. Mas a faca, ali, a espada, objeto cortante, guardem bem a imagem da espada. Peraí, tia Lu, você usou um martelo, você usou um fogo e você usou uma espada. Aonde você quer chegar com isso? Vocês sabiam que a palavra de Deus, ela é comparada com essas 3 coisas? Pois é, gente, agora a gente vai entender o porquê, vou até colocá-las aqui dentro, o porquê que ela é comparada com essas 3 coisas. Vamos começar pelo fogo. Bom, pra gente entender como que a Bíblia é comparada com o fogo, vamos abrir em Jeremias 23, versículo 29, que fala assim, ó, o primeiro trechinho. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor. Então o próprio Senhor está afirmando que a palavra dele é como fogo. Para isso, vamos imaginar. Você já viu na televisão alguns incêndios, as matas pegando fogo, ou quando vocês estão viajando lá com a família, vocês veem nas estradas assim o fogo. O fogo ele consome, ele queima tudo que está em volta, principalmente quando está seco, ventando. Nossa, aí ele realmente se espalha. Mas às vezes ele é proposital. Às vezes o fazendeiro, o lavrador, ele taca fogo ali na mata, no solo, né? Pra conseguir limpar, pra ele conseguir plantar outras coisas. E outra curiosidade, o ouro, ele passa pelo fogo. Aí você deve estar perguntando, nossa, o ouro, uma coisa tão valiosa, tão bonita, passa pelo fogo que a gente viu que consome, que queima. Pois é. Antes do ouro passar pelo fogo, ele não é 100% ouro, né? Ou seja, puro. Ele tem outros materiais, ali outras coisas que não o compõem de fato. Então ele precisa passar pelo fogo para o fogo queimar, deixar para trás tudo que não deixa o ouro puro, para que depois disso ele fique purificado. Ele fique brilhoso, ele fique com aquela beleza novamente. E tire todas as coisas que ofusquem a sua beleza, o seu brilho. E assim é com a gente. A palavra de Deus, ela purifica a nossa mente. A gente precisa ler a palavra de Deus para que ela possa deixar tudo para trás. Tudo aquilo que faz com que a gente peque, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as coisas que desagradam a Deus. Para que a gente possa sair dali purificado, a fim de obedecer a Deus de fato, de uma forma completa. Para que a gente possa ser purificado pela palavra. Jó mesmo fala isso, em Jó 25:10. Lembra de Jó? Aquele homem que perdeu os seus bens, perdeu os seus bichinhos, perdeu a família, a própria esposa se voltou contra ele, os seus amigos, ele contraiu várias doenças, ele perdeu quase tudo. Mas, no final da história, a gente já sabe que dá tudo certo, porque Deus dá tudo em dobro. Mas no período de sofrimento, quando ele estava lá, quando estava tudo muito difícil, ele falou assim, em Jó 25:10. Deus conhece cada um dos meus passos. Se ele me puser à prova, verá que sairei puro como ouro. Então aqui ele mesmo faz essa referência que a gente acabou de falar, que o fogo purifica o ouro, assim como a Bíblia purifica a nossa mente. Jó sabia, assim como a gente vai passar por situações difíceis, mas se a gente se apegar à palavra de Deus, ao que verdadeiramente importa, que é o Senhor Jesus, a gente vai conseguir passar por tudo e vai ficar ainda mais forte, ainda mais belo, porque vai deixar as coisas para trás. Tudo aquilo que ofusca o Senhor nas nossas vidas vai ficar para trás e Ele vai brilhar em nós. A beleza dele vai sobressair e vai ser pura através das nossas vidas. Então tá bom, a gente tá indo bem, a gente já viu o fogo e agora a gente vai entender o porquê que a Bíblia é comparada com um martelo. E para isso a gente vai continuar lendo aquele versículo de Jeremias 23:29. Então a gente leu a primeira parte dele que falava assim: não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que despedaça a rocha? Tia Lu, então realmente a palavra de Deus é como um martelo? Mas como isso? Para que serve? O martelo, assim como a palavra, é para mudar a vida das pessoas, até as mais teimosas. Vou te contar uma história que eu tenho certeza que você já ouviu falar, de Paulo. Antes de Paulo conhecer Jesus, vou te contar, viu? Ele tinha um coração muito duro. Sabe aquele versículo que a gente acabou de ler? Que o martelo despedaça até as rochas mais duras? Então, o coração de Paulo era tipo essa rocha. Ele tá precisando de um martelo, né, pra amolecer isso aí. Vamos ver como que essa história vai terminar. Paulo, em um belo dia,
estava lá caminhando. Paulo, que não era Paulo ainda, né? Era Saulo. Então, Saulo, antes de conhecer Jesus, estava lá caminhando num dia. E assim, gente, vou contar um pouco do histórico dele, se vocês me permitem. Ele mandava prender todo mundo que era cristão. E os cristãos tinham muito medo dele, porque ele odiava Jesus. Ele não gostava dessas coisas de evangelho, de cristianismo, então ele mandava prender todo mundo e perseguia os cristãos. Aí, teve um dia, como eu falei, tava caminhando, e aí, do nada, brilhou uma luz muito forte no céu. Sabe quando você acorda? Quer dizer, quando você ainda não acorda, né? Você tá lá na preguiça, mais 5 minutos na cama, na soneca, e a mamãe vai lá e abre a janela, ou tira aquela cortina e, nossa, vem uma luz no seu olho que você fala, ai, mãe. Então, acredite que foi 10 vezes pior do que isso. Foi uma luz, assim, muito forte, e veio uma voz do céu falando assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tá, eu deixo na imaginação de vocês como provavelmente era essa voz, porque eu vou contar, essa voz era de Jesus. E Paulo teve medo dessa voz, então eu acho que era uma voz meio potente, né? Meio firme. E Paulo, todo assustado, né? Falou: meu Deus, de onde vem isso? De quem é essa voz? E a voz responde: eu sou Jesus. Imagina! Nossa, imagina a surpresa de Saulo, porque ele não acreditava nessas coisas. Ele mandava perseguir os filhos de Deus. Ele não acreditava em Deus. E ele ter um contato, ele falar com o próprio Jesus, nossa, para ele foi chocante. Ele viu que realmente aquilo era verdade. Aquelas palavras, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ficaram martelando, como se fosse um martelo mesmo no seu coração, aquele coração duro como uma rocha. Mas a gente leu em Jeremias que a palavra de Deus é como um martelo que despedaça qualquer rocha. Então, Deus se revelou ali por meio de Jesus, que falou com Paulo e amoleceu o coração dele, e realmente a gente sabe o final dessa história, que Paulo aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, se converteu e realmente se transformou. Então, assim, a palavra de Deus é sim como um martelo, porque é capaz de amolecer qualquer coração, de transformar qualquer vida. E Paulo não parou por aí não, eu digo mais. Paulo virou um grande pregador do evangelho. Outra referência que a gente pode fazer com o martelo. A gente não usa o martelo para pregar algumas coisas na parede também? Então, nesse exemplo da Bíblia, a gente vai estar pregando a Bíblia, a palavra de Deus, para outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Então a gente vai estar fixando ali o que é de fato o Senhor Jesus, o que é a palavra de Deus, o que é a Bíblia, para aqueles que ainda não a conhecem. Vocês estão demais! Já viram que a Bíblia é comparada com fogo, com martelo e, por último, mas não menos importante, espada. Vamos ver aonde está isso na Bíblia. Tá lá em Efésios 6:17, que fala assim, no finalzinho: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não sei se vocês já viram aqueles filmes antigos, ou em algum lugar, que mostra aqueles lutadores que usavam como arma a espada, porque ela era uma arma muito poderosa, ela é capaz de perfurar, de entrar no coração. Assim como a Bíblia, ela é muito poderosa e ela também entra no nosso coração. E como exemplo disso, eu trouxe a história do dia do Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Pedro, ele estava dando um sermão para uma galera, para um povo que eram de diferentes lugares do mundo. Ou seja, falavam línguas diferentes. Quando Pedro deu o sermão dele, falando que Jesus era filho de Deus, que tinha sido crucificado, mas que ressuscitou no 3º dia e hoje está à direita do Pai lá nos céus, o povo ficou aflito e perguntou: o que a gente tem que fazer? Como que a gente pode ter Jesus com a gente? Como que a gente pode ser salvo? E aí Pedro responde: é necessário que vocês se arrependam dos seus pecados. E vou contar pra vocês, eu quero que vocês abram lá em Atos 2:41, que tá uma resposta, que vocês vão ficar de queixo caído, gente. Olha que legal. Fala que quase 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas, é muita gente! Aceitaram Jesus com esse sermão que Pedro deu. E ele usou a palavra de Deus. Então olha como ela é poderosa, capaz de entrar e transformar mesmo o coração de muitas pessoas.
Bom, crianças, na aula de hoje a gente viu que a Bíblia é realmente um livro muito especial, muito importante. Ela age como fogo, como martelo, como espada, a fim de convencer a gente a largar o pecado, a obedecer a Deus e deixar queimar tudo que desagrada a Ele. A palavra de Deus, ela aumentou a fé de Jó, transformou a vida de Paulo e de todas as pessoas que estavam ali no dia do Pentecostes ouvindo o sermão de Pedro. Mas se a gente não abrir para ler a palavra de Deus, isso não vai acontecer. Então a gente precisa realmente tirar um tempo do nosso dia para meditar, para entender, para ler a Bíblia, para a gente se permitir aprender com tudo que ela quer ensinar pra gente, porque a gente viu que é muita coisa. Eu vou orar para terminar a aula, mas um super beijo, vocês são muito amados e até a próxima. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por cada criança que está assistindo, que a gente realmente possa ver a importância da Bíblia e tirar mais vezes no dia para ler, para meditar, para entender e para conseguir aprender através da Tua palavra, Pai, para que a gente possa saber como agir, como falar, como pensar e obedecer sempre ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau.